Nesse vídeo a gente vai falar sobre a corrente no capacitor e alguns tipos de capacitores também. Só lembrando que a gente está na página 235, tá certo? Do livro Richards and James. Bom, a gente já viu aqui, né, em questões anteriores, que a nossa capacitância, ela na verdade é a carga, certo? Dividido pela tensão. Mas o que é que acontece se a gente derivar ambos os lados da equação, né? Vamos para isso primeiro fazer uma função aqui, né? Onde eu tenho uma função Q é igual a C vezes V, certo? Então eu vou derivar ambos os lados da equações por derivar com relação ao tempo, certo? Então eu vou ter que dq dividido por dt vai ser igual a minha constante vezes dv dividido por dt. Eu sei que dq dividido por dt é igual à minha corrente. Logo, eu sei que a minha corrente no capacitor é igual a C vezes dV dt. Então, para que haja uma corrente no capacitor, é necessário que haja uma variação na tensão do capacitor, certo? Lembrando que aqui é Vc, é tensão no capacitor. Como é que a gente pode interpretar isso? Como eu já havia dito, eu tenho um capacitor aqui de placas paralelas, certo? E imagine que eu tenho essa placa e que eu tenho um fio, né? Assim como eu disse em algum vídeo anterior. É claro que nesse fio vai ser ligado a bateria e a bateria também vai estar ligada a outra placa do capacitor. Mas aqui o que me interessa é o seguinte: eu tenho, né, os meus, o meu capacitor aqui ele está neutro, né? Então eu tenho os prótons e os elétrons. E assim que eu coloco uma carga positiva aqui, o que é que acontece? Vai migrar, certo? Os elétrons daqui para o fio. É claro que não acontece assim, né? Porque a gente sabe que vai existir uma diferença de potencial aqui e você pode dar uma olhadinha sobre correntes elétricas que você vai entender exatamente como é essa passagem aqui dos elétrons. Mas digamos que eles vêm daqui, certo? E estão vindo para cá, certo? É claro que um empurra o outro e tal, e por isso que a corrente ela não demora, né? Apesar dos elétrons eles estar andando bem devagarzinho quando você acende uma luz, por exemplo, essa luz está em um lugar distante, só não é mais rápido que a velocidade da luz, tá? Mas a velocidade bem rápida, enfim. Aí o que é que acontece? Essa aqui vai ser a corrente no meu capacitor, certo? A corrente no fio é considerada a corrente no capacitor. Lembrando que o capacitor ele é um capacitor assim de placas paralelas e vai haver uma variação da tensão, certo, entre essas placas. E essa variação da tensão vai receber um nome de corrente diferencial, mas isso a gente vai ver nos vídeos de eletromagnetismo, certo? Então eu vou fazer um circuito aqui onde eu vou colocar uma bateria, certo? Vou colocar aqui uma bateria, sendo que esse aqui é o polo positivo e o negativo, sempre esse traço maior vai ser o polo positivo. E eu vou colocar aqui agora um resistor também, tá certo? E vou colocar o meu capacitor aqui, certo? O que é que acontece? Eu vou só abrir aqui esse circuito e vou dizer que esse circuito ele tem uma chave, certo? Que eu posso abrir e fechar a chave a hora que eu quiser. Então vamos dizer que essa chave está aberta. O capacitor, vamos considerar que ele esteja neutro, ou seja, sem tensão nenhuma. A partir do momento que eu fecho essa chave, será induzida uma tensão, né, positiva aqui, lembrando que eu estou só representando a placa do capacitor, e os elétrons do meu capacitor, ele vai simplesmente migrar, né, para o meu polo positivo da bateria, mudando assim a tensão do meu capacitor. Veja como isso é interessante. Eu tenho a tensão que eu vou chamar aqui Vc de T, e essa tensão ela vai mudar no tempo, certo? Então, quando eu perco elétrons, ou quando eu ganho, né? Se fosse outra placa, por exemplo, eu tivesse outra placa aqui recebendo elétrons, a minha tensão no capacitor, ela vai mudar. Perceba que não é a tensão da minha fonte que vai mudar, é a tensão no meu capacitor. Ou seja, se eu pegar um multímetro, certo? E colocar aqui o multímetro aqui, digamos que esse aqui seja o nosso multímetro, certo? Como eu já disse, eu não sou nenhum desenhista, então esse aqui é o nosso multímetro. Então o que é que acontece? Essa é a minha tensão no capacitor. Então perceba que só existe corrente
quando eu vario a tensão no meu capacitor. Porque quando eu vario a tensão no meu capacitor, eu estou fazendo com que haja um fluxo de elétrons, porque se esses elétrons eles saem daqui, a minha tensão varia. Então só existirá corrente no capacitor, evidentemente no fio, né, que está ligando aqui o nosso capacitor, se houver uma variação da tensão no capacitor. Eu espero que isso fique bem claro. E essa corrente é exatamente a derivada, né, da tensão que existe em cima do meu capacitor vezes a minha capacitância. Então, eu fechei essa chave aqui. A partir desse momento que eu fechei essa chave, o que é que vai acontecer? Eu vou só tirar o nosso multímetro daqui. Como eu já disse, né, e é importante que fique bem frisado, os elétrons eles vão migrar, né, daqui para esse polo e os elétrons vão migrar aqui para o capacitor, né, tornando isso aqui negativo e isso aqui positivo. Lembrando que o sentido convencional da corrente seria assim, mas aqui nesse caso a gente vai estar usando o sentido real da corrente mesmo. Então, na página 235, e não se preocupe se você não tiver o livro, porque eu vou fazer aqui todas as figuras, eu tenho um capacitor aqui e tenho aqui um lugar onde eu vou colocar uma tensão. E essa tensão que eu vou colocar, certo? Aqui está o símbolo do nosso capacitor. Ela é uma tensão, né? Chamar de V de T. E essa tensão é uma tensão senoidal. Essa tensão, na verdade, ela vai ser 5 vezes seno de 5 vezes seno de t, certo? Então o que é que acontece? Se eu tenho uma tensão no meu capacitor, certo? E ela é 5 vezes seno de t, então a minha tensão no capacitor está variando. Perceba que o meu multímetro está ligado aqui, certo? Vamos colocar o meu multímetro assim, acho que assim é mais interessante. Então eu estou medindo a tensão de 5 vezes seno de t. Logo, que é a minha corrente? A minha corrente, digamos que essa capacitância aqui, eu vou chamar ela de C mesmo, eu não vou definir a capacitância não. Então, a minha corrente vai ser C vezes derivada, certo, de seno de t, certo? Então, quem é a derivada de seno? Cosseno. Então, isso vai ser 5 vezes cosseno de t. Então, é assim que eu acho a minha corrente no capacitor, certo? Agora, nós vamos resolver a questão, o exemplo, né, 7.21 da página 236, e ele diz o seguinte: determine a corrente em um capacitor de capacitância 1 milifarad. Ou seja, ele quer que você determine a corrente e ele te dá a capacitância aqui, que é 1 milifarad. Lembrando que milha alguma coisa é a mesma coisa de 10 elevado a menos 3. Então, se eu tenho 1 milifarad, isso aqui na verdade seria 1 vezes 10 elevado a menos 3 farad. E a gente vai mexer com micro também, que é a menos 6, nano, que é a menos 9, pico, que é a menos 12. Eu acho que a pico a gente não vai chegar a medir, a mexer, mas assim por diante, certo? Então, o que é que acontece? Ele quer determinar a corrente no capacitor e ele deu a minha capacitância. Então, seria interessante a gente anotar os dados aqui, certo? Eu vou colocar dessa forma. Aí ele coloca: se a tensão entre os terminais do capacitor é a que aparece na figura 7.25. Então, aqui está a figura 7.25, pode conferir no livro. Então, eu tenho aqui a tensão aplicada no meu capacitor, né? Então, tem um capacitor aqui, certo? E esse aqui é o gráfico da tensão no capacitor. Peguei o multímetro e pude verificar que aqui é o meu eixo do tempo em segundos e aqui é o meu eixo, certo, da minha tensão em volts. Então, quando ele está em 0 segundos, ele tem uma tensão de 0 volts. Quando ele está em 1 segundo, ele tem uma tensão de 10 volts. E quando ele está em 2 segundos, ele tem uma tensão de 0 volts novamente. Perceba que aqui é mathematics, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente sabe que existe uma variação de tensão. Logo, existe uma corrente. Sempre que eu vario minha tensão no capacitor, eu tenho uma corrente. Senão, não teria corrente nenhuma. Então, perceba que a variação da tensão ela está sendo regida por essa equação de reta, certo? Para a gente montar essa equação de reta é bastante simples. A gente simplesmente vai fazer aqui uma modelagem de equação de reta. E a gente pode fazer o seguinte. Eu tenho aqui, certo, o meu 1, o meu 10, perdão, que é o meu, vamos chamar aqui do meu y, certo? E o meu 1, que é o meu x. Logo, eu sei que o meu a, ele vai ser nada mais do que 10, certo? Se você também não está familiarizado com a equação de reta, sugiro que
vá se familiarizar, porque senão vai ficar bem complicado. Então eu sei que o meu b é zero, certo? Porque o meu b é zero, porque a minha reta corta o eixo do meu y, né, que seria o meu v aqui, em zero. Então eu posso simplesmente dizer que o meu v vai ser igual a 10t, certo? Então essa é a minha primeira equação de reta, certo? Se eu quero descobrir a minha corrente, né, e perceba que aqui eu estou trabalhando com duas funções, né? Eu vou colocar aqui só para ficar mais claro. Deixa eu só tirar isso daqui. Então, essa aqui é a minha primeira equação, certo? Vou colocar a minha equação 1 aqui, certo? E aqui eu tenho a minha segunda equação. Bom, para mim achar essa segunda equação aqui, eu vou fazer um método simples, que é y é igual a ax mais b, certo? Vou chamar aqui de y1 e x1, e y2 é igual a ax2 mais b também. Então eu tenho que quando o meu y ele é igual a 10, o meu x é igual a 1. Então eu tenho a primeira equação. 10 é igual a vezes 1, certo? Que é a mesmo, mais b. E eu sei que quando o meu x é igual a 2, o meu y é igual a 0. Então 0 é igual a 2a mais b. Multiplicando todo mundo aqui embaixo por menos 1, eu vou ter que 0 é igual a menos 2a menos b. Eu posso somar essa equação aqui com essa aqui, certo? E eu vou ter o seguinte, eu vou ter que 10, colocar aqui na frente, certo? 10 vai ser igual a menos a, 10 vai ser igual a menos a, ou seja, o meu a vai ser igual a menos 10. Perdão. O meu a é igual a menos 10, a gente já dá para ver aqui, porque eu tenho aqui 10, certo? E tenho aqui o meu 1. E eu sei que o meu coeficiente angular, né, é negativo, porque eu sei que a reta está descendo, né? A derivada dela dá menor que 1, menor que 0, perdão. É só matemática. Ok, agora como é que eu faço para achar o meu b? Eu vou colocar o meu b nessa equação aqui. Por exemplo, nessa equação de cima aqui. Então 10 vai ser igual o meu a, que é menos 10, mais b. Então logo o meu b ele vai ser igual a 20. Então eu vou colocar a minha segunda equação e vou dizer que o meu v vai ser igual a menos 10 mais 20. Na verdade, menos 10t, né? Então deixa eu só apagar tudo isso aqui. Perceba que o objetivo aqui não é aula de matemática, né? Então, se você realmente não conhece, eu estou sendo bem chato nisso, mas é porque é necessário dizer, né? Porque senão você não vai entender e depois você dá dislike e vai dizer que não conseguiu entender. Não que eu esteja preocupado com isso, mas eu quero que você entenda, né? E se não der dislike é bom. Então, o que é que acontece? Né? Do meu 0 até a 1, eu sei que a minha corrente, vou só colocar aqui de outra cor para ficar mais interessante. A minha corrente, deixa eu só... A minha corrente, ela vai ser igual ao meu C. Quem é o meu C? 1 milifarad, certo? Então, 1 vezes 10 a menos 6. Deixa eu só definir essa função aqui, certo? E eu vou definir essa função como o seguinte. Essa função, ela vale V igual a 10t, certo? Isso para 0, certo? T maior que 0 e menor que 1, certo? E essa função, ela vale 20 menos 10t, 20 menos 10t, para t maior ou igual a 1, menor ou igual a 2. Só para a gente definir essa função, tá bom? Então, voltando para cá, eu tenho que o meu i, eu coloquei menos 6 aqui, é mili, né? Então, na verdade, seria menos 3, certo? Vezes a derivada dessa primeira função aqui, né? Como a gente está trabalhando com duas funções, a gente vai fazer isso. Então, a derivada dessa minha função, ela vai ser quem? Derivada de 10t é igual a 10.
Então a minha corrente nada mais vai ser de que o meu 10 a menos 2 ampere, certo? Isso aqui, né, é para ter maior que zero e menor que 1. Veja que coisa bastante interessante, certo? Agora, se eu for derivar a minha segunda equação, eu tenho menos 10, tá certo? Então, eu sei que a minha corrente ela vai ser igual à minha capacitância, né? Que é 1 vezes 10 a menos 3 vezes menos 10 agora. Isso vai dar menos 10 a menos 2 ampere, certo? E eu sei que isso vai ser de 1 ter maior que 1 menor que 2. Só lembrando uma coisa interessante, que daqui para frente a figura não mostra, mas é intuitivo que para ter maior que 2, a minha corrente ela vai ser sempre zero. Então eu vou só colocar, eu vou só colocar aqui, ó, para ter maior que 2, certo? Maior ou igual a 2, a minha corrente ela vai ser igual a zero. E a minha tensão também vai ser maior que zero, certo? Então por isso que eu coloquei de branco, porque tanto a minha tensão como a minha corrente vai ser maior que zero para ter maior igual a 2, né? Quando ele chegar em 2, ele já é zero, tá certo? Então o que é que acontece? Eu vos pergunto, para ter maior que 2, quem vai ser a minha corrente? Para ter maior que 2, quem vai ser a minha corrente? Ora, se quando eu tenho aqui a minha tensão, quando ela chega em 2 segundos, a minha tensão é zero e daí para lá ela não varia mais, certo? Então a minha corrente, certo? Para ter maior que 2, ela vai ser igual a zero. E ela também vai ser zero para ter menor que zero, certo? Porque aqui a minha tensão também, ela é zero para ter menor que zero, né? Como esse gráfico pode mostrar aqui. E geralmente a gente não considera um tempo negativo, né? Mas tudo bem. Então eu vou só fazer o gráfico aqui da minha tensão, da minha tensão e da minha corrente. Como eu já tenho o gráfico da minha tensão, eu vou fazer o gráfico da minha corrente. Então nós temos aqui os nossos eixos. Então eu tenho aqui a minha corrente 10, lembrando que a minha corrente aqui ela está em miliampere e aqui a minha corrente de menos 10 miliampere, certo? Aqui é menos 10 e aqui é 10. Então perceba que aqui eu tenho o meu 1 e aqui eu tenho o meu 2, certo? Então eu tenho que a minha corrente, evidentemente, ela é zero, né, para ter menor que zero. E aí, para ter maior que zero e menor que 1, perceba que não é maior ou igual, né? Eu tenho uma corrente de 10 elevado a menos 2 ampere, certo? E para ter maior que 1 e para ter menor que 2, eu tenho uma corrente, né? Que no caso seria essa, né? Essa parte aqui. Eu tenho a minha corrente a menos 2, menos 10 elevado a menos 2 ampere, certo? E para ter maior que 2 não há variação, então, de tensão, então eu tenho a minha corrente igual a zero para ter maior que 2, certo? Então, I é igual a isso aqui. Mas aí você deve estar me perguntando, mas peraí, Yuri, e quando a corrente é igual, e quando o tempo é igual a 1, velho? E quando o tempo é igual a 1, como é que vai fazer aí? Bom, no livro não tem, certo? Nesse livro aqui não tem. Mas aqui é o seguinte, eu vou pegar, certo? Só apenas para os mais curiosos, o meu limite, né, lateral aqui tendendo pela esquerda, mais o meu limite lateral tendendo pela direita, dividido por 2. E esse é um teorema que depois eu posso explicar porque que vai me dar aí a minha corrente onde o meu ponto é 1. A mesma coisa eu faço aqui para o meu ponto 2, certo? Meu limite lateral tendendo à esquerda, meu limite lateral tendendo à esquerda, dividido por 2, mas isso realmente fica para um próximo vídeo, porque não é escopo desse livro falar sobre isso, ok? Então é o seguinte, só para finalizar esse vídeo, eu gostaria de vos dizer o porquê a tensão não pode variar instantaneamente em um capacitor, certo? Então, a tensão não pode variar instantaneamente no capacitor. Decorem isso. A tensão não varia instantaneamente. Mas por que eu estou dizendo isso?
Nós vamos entender isso da seguinte forma. Vamos novamente pegar a nossa plaquinha aqui, certo? E eu vou novamente ligar um fio a essa placa, certo? Esse fio grande assim é só para entender, né, como é que funciona. Quem é atenção nesse capacitor aqui? Digamos, é claro que eu tenho duas placas e tudo mais. Eu vou até colocar aqui para caso algum de vocês estiverem com dúvida a respeito disso, que eu sempre estou colocando uma placa, né? Mas é óbvio que são duas placas aqui e cada placa tem um fio ligado a elas, né? Evidentemente. E aqui eu tenho uma bateria, onde aqui é o meu polo negativo, e esse fio aqui, ele vai estar ligado aqui, e esse outro fio vai estar ligado aqui, certo? É claro que esse fio não é desse tamanho, mas tudo bem. Então, o que é que acontece? Essa bateria aqui, vamos supor que ela seja 12 volts, certo? O que é que vai acontecer? No meu tempo, no meu tempo igual a zero, colocar aqui tempo igual a zero, certo? A minha tensão ela tem que ser zero, não a minha corrente, certo? Mas a minha tensão ela tem que ser zero. O que é que acontece no tempo igual a zero? Eu vou considerar aqui a minha linha do tempo, vou colocar essa linha do tempo dessa cor, certo? E eu não vou considerar o tempo negativo, vou considerar zero. Vamos supor que eu tenho uma chave nesse circuito aqui e esse circuito ele está aberto, certo? Ele está aberto e eu vou simplesmente fechar essa chave. Quando eu fechar essa chave, esse circuito vai funcionar. Quem atenção no capacitor antes, quando o circuito estava aberto, eu vou pegar o voltímetro e vou colocar aqui e vou medir. É claro que a tensão nele vai dar 0 volts, né? Porque ele está descarregado. Agora, no momento zero, não se passou nada, nem um instante de tempo. A minha tensão tem que continuar sendo zero. E a minha tensão ela vai aumentar aos poucos. Por quê? Porque vai existir uma corrente. Agora aqui eu tenho aqui o polo positivo e o negativo. Aí a partir do instante zero, os elétrons vão começar a migrar para cá, certo? Então vai existir uma corrente I. E essa corrente a gente já viu que é C vezes dV dt, onde esse V é a tensão no capacitor. Então perceba que há uma variação na tensão do capacitor. Então existe uma corrente, certo? Então, quanto mais forte for a minha tensão, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma tensão de 1200 volts. Quanto mais forte for a minha tensão, maior vai ser a minha corrente, certo? Maior vai ser a minha corrente e maior vai ser a minha variação de tensão no capacitor. Então, digamos que aqui eu tenho um momento 0,0001 segundo, certo? Eu vou colocar um milissegundo aqui, certo? Então, vai ficar assim, só para... Então, depois de um milissegundo, vai existir uma tensão no meu capacitor. Por quê? Porque os elétrons que estavam aqui no capacitor já vão migrar para cá, né? E aí vai existir uma tensão. Então, vamos dizer que existe uma tensão aqui de 0,01 volt. Agora, no meu tempo igual a, não sei, 0,5 segundos, dependendo da capacitância também, é claro, e aí a gente vai ver a forma. Ou melhor, no meu tempo, vou colocar 0,02, aí já vai existir outra tensão no capacitor, porque mais elétrons migrarão para lá, tá? Então, digamos, é claro que isso não é linear, digamos que aqui vai existir uma tensão de 0,23 volts. Ficou ruim isso aqui. Então, assim, 0,23. E assim vai, o tempo vai passando até que esse capacitor, claro, né, dependendo das suas condições, mas vamos colocar na teoria aqui onde os átomos são infinitos e tudo mais. Vamos dizer aqui uma placa infinita, enfim. Vai dar para chegar aqui 1200 volts, certo? Então eu já vou vos adiantando que a tensão no capacitor, certo? Com o tempo ela vai variar assim, ó. Ela vai ter uma curva assim, ó, certo? Até ela se estabilizar aqui no 1200 volts, certo? Mas esse gráfico a gente vai ver na aula que vem.
Então eu espero que isso tenha ficado claro, certo? Como é que por que que uma tensão não pode variar instantaneamente no capacitor. E aqui no livro ele tem uma representação bacana, certo? Que aqui ele diz o seguinte: imagine que eu tenho aqui um plano cartesiano, certo? E que aqui eu tenho o meu tempo em segundos e que aqui eu tenha a minha tensão em volts, certo? Então aqui eu desenho uma reta e vamos dizer que daqui para cá, certo? Aqui seja a minha variação de tensão, variou de 0 até um certo valor aqui. Eu vou colocar 1, posso colocar 1 aqui, tá no livro 1, certo? E aqui vai ser o meu ΔT, ou seja, um tempo pequeno. Então perceba o seguinte, que quem é a derivada? Quem é a derivada, certo? Da minha tensão vezes a capacitância? É a minha corrente. A minha corrente é a capacitância vezes dV dt. Perceba o seguinte, que quanto menos esse T é menor, maior vai ser a minha corrente, para que isso aconteça, certo? Quanto mais eu vario a minha tensão no tempo, eu preciso de uma corrente maior, mas é claro, né? Se eu tenho um capacitor aqui, tenho aqui um fio, vamos supor que eu tenho uma corrente que esteja passando aqui 10 elétrons, 10 milhões, de elétrons por segundo, então vai sumir 10 milhões de elétrons por segundo daqui e vai gerar uma carga, né? E vai gerar uma tensão. Agora, se estiver passando um quinqualhão, né, 999 nonalhões de elétrons aí, é claro que em um segundo a minha tensão vai ser maior. Então, quanto maior o fluxo de elétron que estiver indo, a minha tensão vai mudando, já que eles vão sair daqui e vir para cá. Agora, instantaneamente, significa que isso aqui, esse ΔT, ele não vai poder ser zero, né? ΔT não vai poder ser zero, porque eu não posso variar a minha tensão instantaneamente, ou seja, então eu preciso do intervalo de tempo. Aí eu precisaria de uma corrente infinita, tá certo? Digamos assim, para variar a minha tensão instantaneamente, né? Ou seja, agora quanto menor o intervalo de tempo que eu queira, certo? Aí eu vou ter que ter uma corrente gigantesca, uma tensão gigantesca, e isso é mais ou menos assim que funciona. Eu espero que tenha ficado claro essa parte, e na outra aula a gente vai resolver um exercício e nós vamos usar agora o conceito de integral.